Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao curso técnico de desenvolvimento de sistema, ciência da computação. Tá bem? Vou estar abrindo aqui o slide de hoje. A gente vai estar fazendo uma revisão da aula anterior antes de começar o próximo assunto. Então a gente viu a aula anterior, características dos sistemas operacionais. Lembram? Ok? Vamos passar bem rapidinho aqui os slides da aula anterior para a gente ver o que a gente falou. A gente falou sobre as principais características do sistema operacional, né? Identificar qual sistema operacional utilizar em determinado ambiente, correto? Então, passando aqui, a gente falou sobre os supercomputadores, servidores, os computadores pessoais, smartphones, dispositivos, internet das coisas, né? Nós fizemos uma atividade no caderno lá, o professor pediu para vocês. Eu estou sem acesso de vocês ainda ao Google Class, aí eu vou pedir por gentileza também, Giovana, mais essa turma aí que eu preciso ter acesso. Semana que vem eu queria fazer uma atividade com ele aí, uma avaliação. Vou precisar do acesso, né? Ou a gente vai ter que imprimir daí. Eu prefiro fazer lá no Google Forms, né? Que daí eles fazem a avaliação por lá. É melhor para todos nós. Então vamos lá. As respostas que o professor deu aqui foi uma resposta, atividade comentada, né? Então, falamos sobre computadores, né? Falamos sobre servidores, né? Depois eu vou estar postando para vocês lá quando tiver o acesso. Então, tá aula gravada, material de apoio, PowerPoint e os vídeos, né? Mais a aula gravada aqui ao vivo, que nem nós estamos conversando neste momento, né? Então, nós falamos sobre as redes de computadores pessoais, falamos sobre os dispositivos móveis, Android e iOS, né? Falamos sobre o Windows, as versões do Windows. Nós vamos aqui, fomos trabalhar a versão do Windows 10. Falamos sobre, né, o Linux ser um software aberto, né, open source. Tratamos sobre Android, sobre iOS, né, da maçã para o iPhone. Internet das coisas, né? Falamos sobre a internet das coisas, passamos um vídeo sobre isso. E a gente parou numa atividade. Alguém chegou a fazer essa atividade? Lembram ou não lembram? Anota aí no caderno, então. Tira a foto aí, ó, e vamos registrar essa atividade, que o professor vai estar cobrando de vocês depois, porque vai valer nota. E vai estar complementando para vocês ali, ó, ajudando vocês na avaliação de vocês, né? Tudo que o professor postar de atividade vai valer ali um pontinho. No total, do final, ali vai ter, quem fizer as atividades vai ter pelo menos 10, né? Ali para complementar na prova ou no trabalho, né? Para estar complementando para nota. Então é bem importante as atividades ser feitas. Então, assim, registra aí no caderno, né? Tira a foto, faça as suas observações aí. Tá tudo certo? Consegue? Vou dar um tempinho para vocês aí anotar, escrever aí.
Então deu um tempinho para vocês ali, né, registrar isso. Isso a gente já passou na aula anterior, é só para relembrar quem não tinha anotado ou dado importância, né? Porque isso aqui tanto vai valer ponto, né, como uma avaliação ali, atividade em sala de aula, como também é uma pergunta para possível que vai cair na prova, né? Uma avaliação que eu quero fazer com vocês aí a próxima semana. Então, assim, eu vou dar a deixa aqui para vocês, já vai ser como uma atividade aqui, ó, comentada, então o professor vai passar a resposta e vai comentar a resposta dessas perguntas. Então, você pode anotar aí também no caderno já essa resposta, ó. Então, assim, você acabou de ganhar de presente do professor aí, ó, a resposta para a prova e um pontinho para você pontuar aí, para ajudar na nota final. Então, a resposta é: o objetivo é fazer com que as máquinas simples do cotidiano possam se comunicar com a internet e realizar aplicações diversificadas de forma online, né? Número 1, qual o objetivo da internet das coisas? A resposta é essa. Então tá. A segunda pergunta era: os sistemas operacionais da internet das coisas possuem o mesmo foco de sistema operacional de computadores? A resposta é aqui, ó. Sistemas operacionais possuem diferentes finalidades, né? Dependendo do dispositivo que será utilizado. E para a internet das coisas, o objetivo é que os dispositivos sejam mais eficientes e que possam se comunicar entre si, né? Então essa aqui é a resposta comentada do professor. Lembrando que a sua resposta pode também ser pessoal no dia da prova lá, né? E importante é você entender o conceito de tudo isso, né? E para a gente poder dar como que você entendeu por qual é o objetivo aqui da internet das coisas, correto? Então nós temos aqui, em cima da aula que foi ministrada, nós temos uma atividade que eu quero fazer. Eu quero que você, nesse momento agora, divida a turma aí em 3 grupos. Se a Giovana puder me ajudar aí, 3 grupos. Então assim, a gente vai dividir a turma em 3 grupos. Cada um vai representar um dos sistemas operacionais, né? Um vai representar o Windows, um vai representar o Linux e o outro vai representar o Android, né? Então, assim, 3 grupos aí, por favor. Cada um vai representar um sistema operacional, tá? Se quiser falar aí grupo 1, grupo 2, grupo 3, que eu já nomeio aqui já qual sistema operacional vai ser cada grupo. Lá, eu vou colocar por número aqui, ó. O grupo número 1 vai ser o Windows. O 2, o Linux. E 3, o Android. Então, assim, divida aí em três grupos. Então, cada grupo deverá fazer a pesquisa sobre quais computadores e celulares esses sistemas são utilizados. Então, já anota no caderno, pode usar celular, pode usar memória também na cabeça, porque isso não é difícil de responder. Quais esses, né? Qual o grupo deve saber, assim, a pesquisa sobre quais computadores e celulares esses sistemas são utilizados. A gente falou aqui na aula, a gente sabe qual sistema é utilizado ali no Windows, no Linux, né, e no Android. O 4 ali, a pesquisa será feita em um software de apresentação com imagens, né, e deve conter breve histórico, características curiosas, os quais aparelhos são encontrados. Então, assim, essa parte aqui deve conter breve histórico, características, curiosidades dos aparelhos, eu quero que você escreva só também. Não precisa ter ali a imagem, né? Apesar que nós vamos ter um quadro ali no próximo slide que vai facilitar um pouco você ali nessa atividade. Tá? De qualquer coisa eu volto aqui de novo nessa parte aqui. Então aqui, ó. Você pode usar esse quadrinho aqui para fazer a atividade que o professor propôs aí, ó. Quem que ficou com o grupo do Windows aí, escreve ali, ó. Usado o computador ou celular, né? O que é usado aí desses 3 grupos? Quem que é usado no computador e quem que é usado no celular? Né? Então anota aí no teu caderno aí essa atividade. Depois ali, né, o histórico, né? Então a gente precisa saber ali
Quais são os sistemas operacionais, sistemas utilizados? As características e as curiosidades. Uma curiosidade que você sabe. Ah, só o Android faz tal coisa. Só o Windows faz tal coisa. Só o Linux faz tal coisa. Né? A característica. Qual o sistema operacional? Para que ele serve? Né? Se ele é para celular, se ele é para desktop, se ele é um software que gerencia o hardware, se ele é, né? Se ele usa internet, se ele não usa internet, né? Qual que é mais usado, qual que não é menos usado. Então, essa é a história, mais ou menos, aí que eu preciso que você anote no caderno aí, né? E mais ou menos, não precisa seguir essa regra do quadro aqui, ó, né? Isso aqui é só um exemplo para você, como você se organizar ali para passar as informações ali que o professor está precisando, tá bom? Então, eu quero que você pesquise aí, pode dar um Google, pode dar um chat GPT aí, pode fazer o que você tiver no teu alcance aí nesse momento, né? Registre essa informação no teu caderno, coloque aí o nome das pessoas aí que tá com você hoje no grupo e depois a gente vai postar isso lá no Google Class também, valendo nota, tá? Vamos aproveitar aí essas notas aí que o professor tá fazendo atividade na sala de aula, né? Vai ser bem importante para vocês conceituar com a atividade, que nem o professor está fazendo, e somar ponto, né? Somar nota, que é o mais importante aí, para registrar que foi passado para vocês e vocês aprenderam o conteúdo, né? Então a gente passou uma aula falando sobre os sistemas operacionais, né? E agora o professor está pedindo para vocês fazer uma pesquisa, né? Para a gente entender ali qual que é cada lugar ali do seu software, né? Está enquadrado, qual a história dele, qual a característica dele, qual a curiosidade que ele apresenta, né? O professor vai dar 10 minutos para você se organizar aí nessa pesquisa aí, tá bom? 10 minutinhos eu acho que tá bom. Vocês vão usar os meios aí de pesquisa, aí vai auxiliar vocês, vai ajudar vocês. Tá contando. Oi, deu tempo para finalizar aí? De novo, a gente vai fazer a atividade aqui junto com o professor, né? Atividade comentada, para a gente praticar em sala, mas também aprender, né? Dessa maneira aí fica mais fácil, tanto para o professor aplicar o conceito para vocês, quanto para vocês para aprender, quando vocês fazem esse tipo de trabalho, né? De atividade. Então, vamos lá. Então, ali... Passamos um momento ali de socialização, vocês interagiram aí com a equipe, né? Lembrando que eu quero que essa atividade seja entregue, tá? Depois é alguém que fica responsável aí para colocar o nome de todos, pode tirar foto do caderno mesmo e postar lá no Google Class. Só a gente vai resolver essa questão do Google Class, daqui a pouco a gente dá o retorno para vocês, tá? Mas fica registrada a atividade aí no caderno por enquanto aí, porque já está valendo nota, tá bom? Então aqui a gente tem, quem terminou aí? Todo mundo terminou? Estão terminando ainda, né? Mas o professor vai vir aqui, ó, com a parte da resposta comentada, para vocês verem aí, mais ou menos, acertei, não acertei, tá dentro do que eu pensei,
né? E para complementar o conhecimento de vocês, que vocês buscaram aí agora na cabeça de vocês ou na pesquisa da internet, né? E o professor vai estar complementando aqui com a resposta comentada. Vamos lá? Hora de praticar, viemos com a solução agora da atividade. Lá, ó. O sistema operacional são software de base que fazem todo o controle de nossos dispositivos computacionais e nos permitem fazer a interação com o sistema do software, né? Então, aplicativos, interface com o mundo da internet, né? E entre outras coisas. Os sistemas da Microsoft, Linux e Android são entre os sistemas operacionais mais presentes em nosso cotidiano e muitas vezes operamos esses sistemas sem mesmo conhecê-los formalmente, né? Então, aqui a resposta do professor para complementar a atividade de vocês, tá? Então, aqui a gente vai passar aqui para um próximo conteúdo de aula, tá? Eu peço que vocês, quem quiser continuar aí o exercício enquanto o professor passa para o próximo slide, fique à vontade. Eu estou vendo que tem gente terminando ainda, né? Tá? O professor vai continuar aqui com a aula. Então, nós vimos nesse finalzinho de complemento da aula, que esse é o complemento da aula anterior, né? Tinha faltado as atividades da aula anterior, então a gente completou hoje. A gente fez um resumo do que foi falado da aula anterior, né? E aqui a gente passa mais uma vez revisando o que foi visto até agora, né? Sistemas operacionais são softwares que, de forma indireta, suportam as atividades que realizamos no nosso dia a dia. Os mais utilizados na atualidade são a Microsoft, o Windows Server, a Linux para servidores de redes de computadores, né? Microsoft, o Windows 10, né? Que a gente mais usa, macOS 10, né? Já dá em outras versões agora, já está atualizado. O professor precisa atualizar aqui essa parte do slide. O Linux Ubuntu, né? São utilizados em computadores pessoais. Aí a gente tem a linha dos mobile, que usam Android, né? E usam iOS. Também são usados em smartphones, né? Smartphones convencionais e tablets, né? Esses dois sistemas operacionais mais conhecidos do mundo do mobile, né? Então, eu vou continuar um novo conteúdo aqui e nós vamos continuar aqui falando planejamento de instalação de ambiente informatizado, né? Análise do ambiente. Então, aqui é como se a gente tivesse já conhecimento ali dos sistemas operacionais, do hardware, das máquinas, da internet, e a gente vai entrar numa área de ambiente onde a gente precisa fazer projetos ali, instalar computadores, né? Essas questões assim que são levantadas para quem é da área de TI. Então nós vamos ver nessa aula a importância de analisar o ambiente a ser informatizado, identificar as possibilidades corriqueiras nas atividades de instalação, né, nesse ambiente. Vamos lá. Então aqui um pensamento que eu trago para vocês nesse momento, para a gente pensar juntos. Suponham que o planejamento do projeto informatizado para um hospital esteja sendo desenhado. Então, estamos aqui imaginando um cenário agora, um hospital onde vocês estão trabalhando nesse hospital, nesse projeto, né? Ou são funcionários da TI do hospital ou foram contratados para esse planejamento. O administrador mapeou as necessidades de cada um dos setores, identificou que o setor administrativo precisa digitar documentos, preencher formulários diariamente, né, utilizando computadores. Além disso, o setor precisa realizar cadastro de pacientes e informações pessoais para o próximo atendimento, né? Esse setor também tem o setor financeiro e ele identificou que será necessário utilizar o sistema interno, né? Um sistema de gestão, né, da parte financeira para visualizar transações que ocorrem em caixa
e operações de faturamento. Pessoas específicas precisam realizar pagamentos. Então, esse é o cenário que você encontra, né? Você é um profissional agora de TI, está preparado, está nesse cenário. Imagine agora você nessa situação. É um momento para a gente pensar. Então, aqui nesse cenário, eu quero que você imagine assim, ó. Nesse caso, as necessidades e os objetivos do usuário estão sendo identificadas. Então, nesse momento, você iria identificar quais que são as necessidades, né, desse local, desses usuários, né? Quais que são os objetivos que precisam ser alcançados, né? Então, ali, e daí você precisa também achar recursos, né? E esses recursos precisam ser alocados adequadamente para garantir que as metas sejam atendidas em relação ao teu projeto informatizado. Você vai informatizar todo esse setor do hospital, então você precisa decidir isso agora, né? Então você precisa ali levantar as necessidades, os objetivos dos usuários, né? E os recursos para alocar todo essa demanda, né? Então vamos lá. Então nós temos aqui uma resposta sugerida, né? Então assim, o que você, nesse cenário, você poderia fazer? Uma sugestão. Então, para o setor administrativo, é preciso implantar ferramentas de escritório para edição de texto, né? Então, a gente vai ter que ir lá instalar as máquinas e todas as máquinas vai ter que ter software de edição de texto, né? Word, esses editores de texto, OpenOffice, né? Então, assim, além de acesso ao módulo de recepção do sistema para dar entrada nos pacientes e alimentar a base de dados. Então, assim, além do editor de texto, eles precisam acesso ao módulo, ao software de gerenciamento que o hospital comprou. Essa parte não era com vocês. Essa parte era com quem, a parte do software. Vocês só iam instalar os computadores, né, e apresentar ali os softwares instalados na máquina. Então, vocês iam instalar o software que provavelmente já tenham sido comprado pela empresa, né? E esses computadores do administrativo precisam ter o módulo de recepção, né? Para eles terem acesso aos dados do paciente e alimentar essas bases, e o editor de texto, né? Podendo ser aqui um pacote do Office mesmo, né? O próprio Word. E para o setor financeiro, é necessário atribuir permissões, né? Então, assim, é um setor mais específico e precisa de permissões, porque vai ter acesso a algumas informações financeiras. Então, assim, essas informações financeiras não podem ser abertas para todos os usuários, né? Somente para o setor financeiro. Então, assim, é necessário atribuir permissões corretas, considerando as atividades de cada funcionário no sistema. Para uns, apenas leitura e para outros, alteração. Pensando também na segurança do ambiente, correto? Então, assim, cada um fica responsável com a sua atribuição, né? O pessoal lá da recepção não precisa ter acesso ao financeiro, né? E nem pode. Então, essa seria uma resposta mais lógica para o cenário que a gente acabou de descrever. Então, o requisito de um projeto informatizado em uma organização. A gente vai passar um vídeo agora para vocês aqui, para vocês compreenderem um pouco sobre requisitos de um projeto informatizado. Olá, vamos aprender? Hoje vamos entender como analisar um ambiente de rede é importante para conhecer os objetivos na hora de construir um projeto e utilizar tecnologias que, para automatizar processos, executar tarefas importantes para o negócio e permitir a conexão dos equipamentos e a comunicação entre os usuários. Depois disso, fica mais simples definir quais serão os recursos necessários para alcançar estes resultados. Os projetos informatizados representam parte essencial para o funcionamento das organizações.
Por isso, é importante estabelecer requisitos técnicos mínimos e recomendáveis para garantir a continuidade do negócio. Para suprir a necessidade dos negócios, os projetos de rede não dependem de abrangência, topologia e metodologias aplicadas. Assim, as organizações podem reduzir o tempo que envolve o desenvolvimento de uma infraestrutura de TI e ainda se prepararem para ingressar no mercado, trazendo como benefício a igualdade na competitividade. Confira as principais etapas para identificar as necessidades de um projeto e analisar a sua relevância. Listar objetivos técnicos e organizacionais. Definir prioridade de cada requisito e a ordem em que as tarefas serão executadas. Identificar criticidade e priorizar cada tarefa, assim como definir responsáveis pela sua execução. Estabelecer o custo-benefício de cada tarefa e analisar se a organização possui orçamento para garantir que os requisitos do projeto sejam considerados. Mapear os usuários e a relação entre os setores, atribuindo e restringindo acessos necessários se aplicando políticas de segurança aos dados. O triângulo do projeto pode resumir os requisitos mínimos para o planejamento e o gerenciamento. Observe. Recursos. Descrevem todos os componentes e pessoas necessárias para a execução de um projeto. Recurso é tudo aquilo que diz respeito à contratação da equipe, alocação de equipamentos e espaço físico, influenciando diretamente na produtividade. Tempo. Deve ser bem controlado no gerenciamento de um projeto, e isso deve incluir as janelas de mudanças e correções, como oportunidades de melhoria e entrega. Escopo. Define as funcionalidades a serem entregues, priorizando requisitos atribuídos na etapa de planejamento. Mesmo que todas as tarefas sejam importantes, é necessário definir uma ordem de criticidade, já que não é possível executar todas as tarefas ao mesmo tempo. Qualidade. Fator variável em um projeto de redes, afetado por todos os recursos, objetivos, novas necessidades e desempenho das aplicações. Todas as restrições e metas estão entrelaçadas entre si. Um projeto bem estruturado envolve a integração de áreas, pessoas, recursos e processos para estar principalmente em conformidade com as expectativas da organização, usuários e envolvidos, sejam eles clientes, parceiros ou fornecedores de serviços. Bom, por hoje é só. Espero que você tenha gostado. Bons estudos! Então é isso aí, turma, de volta aqui, né? A gente tem, com base nesse vídeo aí que deu mais algumas informações para nós sobre esse processo, a gente vai responder mais uma questão ali, ó, 2 minutinhos. E essa é a última porque nossa aula está nos minutos finais. Então, assim, nós vamos conversar e responder junto essa pergunta aqui. Como você define um projeto informatizado, né? Então, anota aí no teu caderno. Quais seriam as tarefas mais críticas se tivessem que analisar as seguintes características em um projeto que precisasse de melhorias? Então, são 2 perguntas aqui, né, para a gente responder. Então, assim, consegue anotar aí, tirar foto? Qualquer coisa, pede pro professor, o professor volta depois, tá? Mas pode tirar foto aí, pode escrever. Acho que tirar foto é mais rápido, né? Eu vou falar aqui o próximo cenário aqui, e daí a gente volta para as perguntas aqui de novo. Qualquer coisa dá tempo de você copiar. Tá bom? Então, assim, ó, considerando a seguinte realidade do hospital. Funcionários realizam a contabilidade de forma manual e não possuem um sistema automatizado. Leva cerca de 3 horas por dia para fechar o caixa do mês anterior, passando por alguns problemas de fechamento, correto? Usuários do setor administrativo comunicam-se por telefone, por não ter uma ferramenta de comunicação interna baseado em software, né? E a rede frequentemente passa por problemas de ataques, pois o antivírus
expirou e ainda não foi renovado. Correto? Esse é o cenário, ó. Quem quiser registrar aí, registra aí na foto aí. E a gente já tá encerrando, tá? O professor vai fazer o seguinte, nós ficamos aqui, ó, e eu venho com a resposta comentada na próxima aula, tá? Não se preocupe, tá? Então, a próxima aula a gente vem com uma resposta ali comentada e a gente termina essa atividade dentro da sala de aula. Aí você me entrega, então, na próxima aula, tá? A gente vai resolver o problema do Google Class lá e pra gente postar essas atividades aí, porque eu gosto de postar lá bem certinho, sabe? O escopo para você responde para mim lá no Google Forms. Mas como a gente está ainda com dificuldade do acesso ali, então a gente está fazendo no caderno. Depois você que fez a atividade hoje no caderno, deixa guardado aí, porque a primeira oportunidade que tiver, a gente levanta o registro, né? Ou o mediador da sala aí, ou a coordenadora, me passa os cadernos, né? Com o visto do caderno, eu dou nota para você, tá bom? Então, a gente vai ficar com esse quadro aqui para fechar a aula com essas perguntas, tá? E a gente continua esse assunto na próxima aula. A próxima aula eu quero passar ali já alguma coisa com vocês ali de atividade valendo nota. Eu vou ver então se eu faço uma prova com consulta ou um trabalho na sala aí, tá? Eu vou estar me organizando em questão disso aí, tá bom? Então, por hoje é só, aquele abraço, até a próxima aula.